Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Fabrício Vidal, criador do site Mapas Mentais Múltiplos, e hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui um mapa mental sobre esse tema que está aí na tela, Lei Penal no Espaço, especificamente a aplicação da Lei Penal no Espaço. Agora nós vamos aprender quais são os limites de aplicação da lei penal brasileira, obviamente da lei brasileira, quando e que momento a lei penal brasileira será aplicada, os crimes quando cometidos em determinados espaços, determinados locais, até onde a lei penal brasileira ela pode ser aplicada. Então nesse tema aqui nós vamos estudar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, está aí na tela para vocês o mapa mental. Então nós vamos estudar aí os princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço. Vamos estudar aí os locais, o que é considerado território para fins de aplicação da lei penal brasileira. Vamos estudar aí também os princípios aplicáveis à lei penal no espaço. Vamos estudar também a extraterritorialidade, ou seja, não vamos adiantar, mas vamos caminhando junto com o mapa mental. Eu criei aqui o mapa mental porque, como eu falei em outro vídeo, o mapa mental é uma ferramenta excelente para memorização e para revisão dos conteúdos. Lei penal no espaço é um tema que é cobrado em quase todos os editais de concursos públicos, não só das áreas policiais, mas de tribunais, enfim, no direito penal, de lei penal no espaço. Então vamos caminhando aqui. Nós temos aqui, nesse primeiro momento, dois princípios, que é o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. A territorialidade é a regra e o da extraterritorialidade é uma exceção com relação à aplicação da lei penal. Nós sabemos que o lugar do crime, na nossa legislação, nós adotamos a teoria da ubiquidade, mas nós temos também a teoria da atividade, que considera o lugar do crime seria o da ação ou da omissão, o lugar do resultado. A teoria do resultado seria o local onde ocorre o resultado, e a teoria mista ou da ubiquidade, que é adotada pelo Código Penal brasileiro, que considera o lugar do crime o local da ação ou da omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Está lá no artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Essa teoria ela consegue resolver alguns problemas como o relacionado aos crimes à distância, por exemplo, aqueles que começam num país e terminam em outro país, têm o seu resultado em outro país. Mas enfim, para fins aqui do nosso mapa mental, nós apresentamos aqui os dois princípios, o da territorialidade, que é a regra, ou seja, aplica-se no nosso território a lei penal brasileira, a territorialidade. Inclusive, leis de outros países penais podem ser aplicadas também no nosso país. É exceção, o princípio da extraterritorialidade. Vamos caminhando então. A territorialidade é a regra de aplicação da lei penal no nosso país. Nós vamos caminhar aqui com o mapa mental. Ela é considerada também os princípios da territorialidade, é mitigado ou temperado, ou a teoria mitigada ou temperada, ou seja, admite exceção de aplicação da lei penal de outros países no nosso território, no território brasileiro. Isso porque quando nós falamos em tratados e convenções internacionais, outras leis podem ser aplicadas
a crimes cometidos em outros países ou até mesmo crimes cometidos no nosso território, a aplicação de outras leis diferentes, né, diversas da lei penal brasileira. Por isso que ela é também conhecida como esse princípio da territorialidade. Ele não é absoluto. Ele admite, como os doutrinadores costumam falar, a penetração de um direito alienígena, um direito estrangeiro ser aplicado aqui no nosso território. Por isso que chamam mitigada ou temperada. O artigo 5º diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções. Aí entra a mitigação de tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, ou seja, a regra: toda vez que houver o cometimento de um crime no interior do nosso território, ou seja, no nosso território, aplica-se a lei penal brasileira. E a ressalva é sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Aí entra justamente o princípio da extraterritorialidade. Para nós entendermos aí o que é território, né? O que é considerado o nosso território para fins de aplicação do território. Primeiro ponto aqui é considerado o território o solo, o subsolo e as águas interiores. O Código Penal diz que o espaço delimitado pelas fronteiras sem solução de continuidade, inclusive rios, lagos, mares interiores e ilhas, ou seja, a limitação da aplicação da lei penal brasileira, ela vai se restringir ao espaço delimitado pelas fronteiras, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção da continuidade do solo. Inclusive os rios, lagos, mares interiores e as ilhas pertencentes ao país. Que é considerado também território, o mar territorial. O que é mar territorial? O mar territorial é uma faixa de 12 milhas marítimas, cerca de 22 quilômetros, a partir da baixa mar, também leito e subsolo. Está previsto na Lei 8.617 de 1993. O que é essa baixa mar? Baixa mar é quando a maré baixa, aquela maré baixa, e começa a contar essas 12 milhas a partir do momento em que a maré baixa. Esse é só um detalhe. Com relação ao mar territorial, nós sabemos, é considerado território essa faixa aí de 22 quilômetros, 12 milhas marítimas. É permitido o direito de passagem inocente, ou seja, quando navios, barcos, estrangeiros podem passar, desde que seja de maneira inocente, pelo mar territorial brasileiro. É considerado também território. A plataforma continental, também é conhecida como Zona Econômica Exclusiva, que é prevista lá na Convenção de Direito Marítimo da ONU desde 1982. É a faixa de 200 milhas marítimas, ou seja, cerca de 300 quilômetros. Essa faixa de 200 milhas marítimas já estão incluídas as 12 milhas marítimas do mar territorial. Ou seja, esses cerca de 370 quilômetros são mais as 12 milhas do mar territorial, também considerado território brasileiro. O espaço aéreo correspondente ao quê? Correspondente ao mar territorial, correspondente ao solo, subsolo e águas, ou seja, todo o espaço aéreo correspondente ao que já foi citado aqui também é considerado território brasileiro, de acordo com a Lei 7.565 de 1986. Então, o espaço aéreo correspondente a tudo que já foi citado aqui é considerado território. Os rios e lagos internacionais, ou seja, aqueles rios e lagos que passam por mais de um país. Nós temos aqui no nosso país o grande exemplo do Rio Amazonas. E o que a lei diz? Se forem sucessivos o trecho que atravessa o país, ou seja,
O rio Amazonas, o trecho que atravessa o nosso país, é considerado território brasileiro. Se ele for de fronteira, se estiver entre dois países, a aplicação da lei penal serão os tratados e as convenções internacionais. E agora que nós temos aqui o território por extensão, isso aqui é o que costuma ser cobrado nessas questões de prova, de concursos, o que é considerado território por extensão. Então são citados sempre os navios e aeronaves que estão, por exemplo, em território estrangeiro, que estão em alto mar. Qual será a aplicação da lei? Que lei será aplicável a um crime cometido dentro de um navio, por exemplo, em território estrangeiro? Aí aqui a lei diz o seguinte: se for um navio ou uma aeronave pública, ou seja, de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal, de município, se for um bem público, um navio ou aeronave pública, é considerado território brasileiro por extensão. Se forem particulares, serão a aplicação da lei penal brasileira só vai ocorrer se esse navio ou essa aeronave estiver em correspondente ao alto mar, ou seja, se um crime cometido dentro de uma aeronave ou navio particular brasileiro, ou seja, esse crime cometido dentro dessa aeronave particular ou dentro desse navio particular, só será aplicada a lei penal brasileira se ele estiver, claro, no território brasileiro ou em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Se esses navios ou aeronaves estiverem em território estrangeiro, a aplicação da lei penal será a aplicação da lei penal do país onde eles estiverem. Ok? Então é bom prestar atenção nesse detalhe. Princípio da extraterritorialidade, ou seja, a lei brasileira sendo aplicada além do território brasileiro, além de todos aqueles locais que nós citamos anteriormente. É o princípio da aplicação da lei penal fora do território brasileiro. Nós temos aqui alguns princípios da personalidade ou nacionalidade. Um crime cometido no estrangeiro por brasileiro ou a vítima brasileira será aplicada a lei penal brasileira. Princípio da personalidade ou da nacionalidade. Depois nós vamos ver aqui que para que essa aplicação ocorra, nós temos algumas condições, né? Mas para nós entendermos aqui o princípio da personalidade, nós estamos vendo aqui que é o fato do agente ser brasileiro, e da nacionalidade o fato da vítima ser brasileira, né? Esse princípio ele é aplicado em razão da relativa proibição de extradição. Por exemplo, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, né? Não pode ser extraditado o brasileiro nato. Princípio do domicílio, local, né? Daí é bem simples, bem fácil, local onde o agente é domiciliado. Também nós vamos ver mais à frente. Princípio da defesa, também conhecido como real, ou dos crimes cometidos no estrangeiro contra, e aqui é interessante, a aplicação da lei penal também nós vamos ver, o princípio da defesa real ou da proteção, contra a vida e liberdade do presidente, contra o patrimônio e a fé pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas, e crimes contra a administração pública. Aplica-se o princípio da defesa real ou da proteção. Princípio da justiça universal, ou seja, todos os países que tenham tratados ou convenções internacionais têm interesse de ver aquele crime sendo julgado e sendo aplicada uma punição para o agente que cometeu aquele crime. Princípio da justiça universal. Princípio da representação, é o que nós já havíamos falado um pouco ali no princípio do território por extensão,
Princípio da representação, também conhecido como guardião da bandeira ou subsidiário. Aeronaves e embarcações brasileiras. Nós já havíamos falado lá atrás com relação ao território por extensão. Mercantes ou privadas em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Por exemplo, um crime cometido em uma aeronave ou uma embarcação brasileira, se ela for mercante ou privada e tenha sido cometido no território estrangeiro, ou seja, essa aeronave ou embarcação está no território estrangeiro, mas lá não foi julgado, então aí será aplicada a lei penal brasileira. Bom, chegamos aqui na extraterritorialidade incondicionada. Nós vamos ver aqui essas hipóteses, que é bem simples, e nesse caso aqui é uma questão mais até de memorização, e o mapa mental vai ajudar aqui nesse ponto. Quais são as hipóteses aqui da extraterritorialidade incondicionada? Ou seja, sempre será aplicada a lei brasileira em estrangeiro. É esse princípio da extraterritorialidade da aplicação da lei penal. Ela é incondicionada. Quais são as hipóteses? Nos crimes contra a vida e a liberdade do presidente, crimes contra o patrimônio, a fé pública da União, dos estados, municípios, Distrito Federal, territórios, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou seja, um agente público brasileiro comete um crime contra a administração pública no exterior. Crime de genocídio, quando o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essas são as hipóteses aqui da extraterritorialidade incondicionada. E quais são as condições? Como o próprio nome diz, ela é incondicionada, não existem condições. O agente sempre será punido segundo a lei brasileira, ainda que condenado ou absolvido no estrangeiro. Olha só, gente, que interessante. Nessas hipóteses aqui, toda tem um crime no exterior contra a vida e a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio e a fé pública da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, territórios, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, contra a administração pública por quem está a seu serviço, e o de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, sempre será punido segundo a lei brasileira, ainda que condenado ou absolvido. Ou seja, cometeu crime no exterior, no estrangeiro, foi absolvido, vai ser julgado pela lei brasileira, ainda que seja absolvido, e vai ser condenado. E se tiver sido condenado, também será aplicada a lei penal brasileira. Interessante o princípio da extraterritorialidade incondicionada. E por fim temos aqui a extraterritorialidade condicionada, como o próprio nome diz. Nós temos aqui uma aplicação, extraterritorial da lei brasileira, só que de acordo com determinadas condições. As hipóteses são essas aqui. Nos crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção internacional. Olha só essas hipóteses. Como são diferentes das hipóteses lá da extraterritorialidade incondicionada. Crime praticado por brasileiro. Nós vimos lá o princípio da personalidade ou da nacionalidade. O crime foi praticado por brasileiro no exterior. Os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir, Então, nós estamos falando aqui de aplicação extraterritorial da lei brasileira. Olha só. Então, nós estamos falando aqui de crimes praticados fora do território brasileiro. Praticados por brasileiro no exterior, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando no estrangeiro e aí não sejam julgados. Olha só, nós estamos falando de crimes praticados no estrangeiro. Praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Ou seja, aqui eles já colocam duas condições. Não foi pedida ou foi negada a extradição,
Olha só, praticado por estrangeiro contra brasileiro. Não foi pedida ou foi negada a extradição desse estrangeiro, ou houve requisição do ministro da Justiça. Então essas aqui são as hipóteses de crimes praticados no estrangeiro. E quais são as condições? Essas condições aqui, elas são todas cumulativas, gente, né? Ou seja, tem que ocorrer essas condições aqui para que haja aplicação da lei penal brasileira. Entrar o agente no Brasil é uma das condições para que seja aplicada a lei penal brasileira. Por exemplo, um crime praticado por um brasileiro no exterior, esse brasileiro vai ter que entrar no Brasil, né? Um crime praticado, né, um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção, esse agente vai ter que entrar no Brasil. O fato também tem que ser punível no país onde foi praticado, é a chamada dupla tipicidade. Ou seja, tem que ser fato típico lá e tem que ser fato típico aqui no Brasil. Se for fato típico no estrangeiro, mas não for fato típico no Brasil, ele não será punido, né? Porque a condição é cumulativa. Vocês estão entendendo? Primeira condição, entrar o agente no Brasil. Segunda condição, a dupla tipicidade. O fato tem que ser típico tanto no estrangeiro, onde, né, o agente cometeu o crime, como também no Brasil o fato tem que ser típico. Crime entre os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, tem que estar previsto na lei brasileira a extradição para aqueles determinados crimes em que a lei brasileira autoriza a extradição. Também é uma condição cumulativa. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Se foi condenado e ainda não cumpriu pena total ou parcial, aplica-se o artigo 8º do nosso Código Penal, né? Então, olha só que interessante. Quando o agente for absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido essa pena lá no estrangeiro, se foi condenado e ainda não cumpriu total ou parcial, aplica-se a regra do artigo 8º do Código Penal, né? E quais são essas regras? Qual é essa regra do Código Penal? Então, gente, o artigo 8º, ele trata da detração penal. Ou seja, no caso da extraterritorialidade, né, a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Ou seja, quando o agente for condenado no estrangeiro, se essa pena ela for menor do que a pena aplicada aqui no Brasil, ela será computada para efeitos de aplicação da lei penal brasileira, né? Ela será considerada aqui, né? Quando, né, elas forem diversas. Quando elas forem idênticas, né, nesse caso aí vai ter uma compensação, né? Como são leis, aplicações de penas idênticas, né, será considerada para efeito de detração penal. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo lei mais favorável. Ou seja, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro e também, ou por outro motivo, não está extinta a punibilidade, né? Se ele foi perdoado, a gente pode ver aqui como é a condição cumulativa. Se ele foi perdoado no estrangeiro ou
se estiver extinta, a punibilidade, segundo a lei mais favorável, né, poderá ser aplicada também à lei penal brasileira. Bom, gente, então, de uma forma assim bem rápida, né, bem simples, né, o mapa mental eu vou deixar aí disponibilizado para vocês, né, o que nós temos para estudar sobre esse assunto. Basicamente é isso. Se você quiser estudar de uma maneira mais aprofundada, o mapa mental ele está aqui para você fazer uma revisão e melhorar assim a sua memorização, né? O mapa mental ele tem essa função, né, de memorização e de fazer aquela revisão rápida, mas como nós explicamos aqui, a lei penal, a aplicação da lei penal no espaço não é um assunto tão complexo, mas sempre ela é cobrada, né, nos editais, né, sempre ela figura nos editais esse tema, e é um tema importante porque nós temos uma noção, né, um vislumbre de onde é aplicada a lei penal brasileira. É exatamente isso, exatamente por isso que nós estudamos esse assunto, para sabermos quais são os limites de aplicação da lei penal brasileira. Então, basicamente, são esses dois princípios: a territorialidade, que é a aplicação da lei penal dentro do nosso território e daquilo que é considerado território brasileiro, e o da extraterritorialidade, que é a exceção que nós vimos também, né? Vimos que a territorialidade ela é mitigada, né, ou temperada, porque admite exceção, né, de aplicação de direito estrangeiro. Vimos o artigo 5º, o que é considerado território, nós também vimos. Vimos aí os princípios da extraterritorialidade, personalidade ou nacionalidade, princípio do domicílio, da defesa real da proteção, princípio da justiça universal e princípio da representação, conhecido também como pavilhão, bandeira ou subsidiário. E aí a aplicação, né, da lei penal extraterritório, né? Primeiro nós vimos a incondicionada, as hipóteses de aplicação, né, incondicionada, ou seja, não existem condições, né, o agente será punido sempre pela lei brasileira, ainda que condenado ou absolvido no estrangeiro. Nós vimos aí as condições que estão, é fácil memorizar porque elas estão relacionadas ali: a vida do presidente, liberdade, patrimônio aí da União, dos entes da federação e daquelas entidades públicas ali, né, as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, e o de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. E por fim, a extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos extraterritório, no estrangeiro, né? Só que nesse caso aqui nós temos aqui as hipóteses, né? O Brasil se obrigou a reprimir por tratados ou convenção internacional praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando no estrangeiro, e aí não sejam julgados, praticados por estrangeiros contra brasileiros fora do Brasil, se não foi pedida ou foi negada a extradição, ou houve requisição do ministro da Justiça. Essa requisição é justamente para a aplicação da lei penal brasileira, né? Para que esse agente seja julgado e condenado dentro do nosso território. Por isso que temos aqui as condições, que são todas cumulativas, né? Elas se acumulam. A primeira delas é entrar o agente no território brasileiro. O fato tem que ser punível nos dois países, da dupla tipicidade. Tem que ser um crime entre os quais a lei penal brasileira autoriza a extradição, né? Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não está extinta a punibilidade. Então todas são condições cumulativas. Bom, gente, é isso aí.
né, eu encerro aqui a explicação. Na verdade foi mais uma explicação desse mapa mental. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, vou deixar aí o link para o meu site, o site mapasmentaismúltiplos.com. Lá tem outros mapas mentais que eu disponibilizei, se você quiser consultar. Se você vai ter a oportunidade até de baixar o mapa, né, imprimir, você guardar para fazer a sua revisão, né, no momento posterior. Então é isso, né? Qualquer dúvida você pode deixar aí, qualquer comentário, você pode fazer o seu comentário aí. E eu estou voltando, né? Fiquei um tempo sem publicar nenhum mapa mental, né, devido a problemas particulares, mas vou voltar a publicar os mapas mentais e as explicações dos mapas mentais, tá ok? Então um grande abraço, né, e até a próxima.